Se você tá por dentro do Carnaval Carioca, você precisa saber quem participou da fundação das escolas mais tradicionais aqui do Rio. Heitor dos Prazeres chega no Desvendando de hoje com a sua trajetória na cultura popular brasileira. Heitor dos Prazeres, se hoje a gente trouxesse o Heitor para os dias de hoje, a gente falar que ele é cria, né? Ele é cria da Pequena África, ele é cria da Casa da Tia Seara. E Heitor dos Prazeres é um desses caras. Heitor dos Prazeres é um compositor, é um sambista, é um pintor, é um intelectual, é um cara que está trazendo saberes ancestrais, uma cultura ancestral que tem muita relação, ainda naquele momento, com algumas características do que se traz de África na afrodiáspora. Particularmente no caso de Heitor dos Prazeres, a forma como o conhecimento, a forma como a sabedoria é transmitida remete exatamente a essa afrodiáspora. Por que isso? Porque Heitor dos Prazeres vai ter uma formação dentro da sua família. A formação cultural e a formação intelectual de Heitor dos Prazeres acontece no seio familiar. Ele aprende com o pai dele a ser um alfaiate, ele aprende com o pai dele a ser um sapateiro, ele aprende acima de tudo com o pai dele a ser um marceneiro. Mas o mais legal é que ele vai aprender com o pai a música, ele vai aprender de ouvido. E aí é essa música que ele aprende que, à medida que ele vai encontrando outros parceiros como Donga, Senhor, ele vai cada vez mais ampliando esse repertório. Claro que ele aprende muito com a mãe dele também, que passa toda uma sabedoria de costura para ele, que vai fazer toda a diferença. Como ele vai costurar todas essas influências, todas essas trocas que ele estabelece. Bom, no samba, ele vai estar ali envolvido com tudo o nascimento desse samba que vem trazido pelas tias baianas e que acaba aqui no território do Rio de Janeiro. Ele se ressignifica e vira o samba carioca. Ele vai estar em contato com o Senhor, com o Donga, com o Pixinguinha. Então ele está ali naquela produção desse samba. Vai, vai, saudade. Saudade de orar. Ele também está na produção das escolas de samba, quando a gente pensa na Mangueira, na Portela. Ele é um cara central para a gente entender todo esse processo. É ele particularmente, se atribui a ele particularmente, a ideia de Pequena África, esse reconhecimento como aquele território recebendo essa expressão de Pequena África. Um território que é muito maior do que esse que a gente conhece hoje. Esse que a gente chama de Pequena África, ele é um território muito mais reduzido, muito mais afetado pela política do branqueamento, pela política racista do Estado republicano. A Pequena África, ela era muito maior, ela vinha até o Estácio, ela saía de lá da Praça Mauá, cruzava a Praça 11, passava pelos cortiços e chegava até o Estácio. Ele participa da fundação dessas escolas. E aí é interessante a gente pensar que essas fundações, elas acontecem muitas vezes não como, hoje eu vou sair de casa e vou fundar uma escola de samba. Não, isso está na prática, é da prática cultural. Então é da prática cultural de preservar a casa de santo, o terreiro, o chão, que vai se fundar as escolas de samba. Ele retrata a vida, ele retrata a experiência, a alegria, um sobreviver, um se manter vivo da população preta, ressignificando toda a dor. Heitor dos Prazeres foi pioneiro na modernidade. Ponto. Curtiu ficar por dentro de mais uma história bem brasileira? Então se liga aqui nas redes que amanhã tem mais. Tchau!